Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Pedir que os vereadores possam ocupar os seus lugares. Mais uma vez solicito aos vereadores que ocupem os seus lugares para que a gente possa dar início à sessão. Dado a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores neste momento na casa e coloco a ausência de plenário o vereador Tiago Ilha, que está em reunião nesse momento. Registro a ausência dele. Está terminando, né? Em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 13/2024, que isenta, nos casos que menciona a cobrança dos serviços com máquinas e equipamentos rodoviários na Lei Municipal número 2.577, de 31/3/2001. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, declarado pelo Decreto Municipal número 7.468, de 2/5/2024. Pareceres: Constituição, Justiça e Redação Final favorável. Orçamento, Finanças e Contas Públicas favorável. Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores e com a palavra o vereador Caleb Coelho. O projeto de lei número 13, de 8 de maio de 2024, isenta, nos casos que menciona a cobrança dos serviços com máquinas e equipamentos rodoviários relacionados na Lei Municipal número 2.577, de 21/3/2001, enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal número 7.468, de 2 de maio de 2024. Nos últimos dias, nosso Estado vivenciou o drama de eventos climáticos extremos e de grande magnitude, que atingiram praticamente todo o seu território, causando mortes e deixando milhares de pessoas desabrigadas. Devido aos prejuízos econômicos, sociais e ambientais, e, sobretudo, considerando-se a vulnerabilidade das pessoas, torna-se imprescindível a aplicação de medidas para amenizar os grandes prejuízos, transtornos e sofrimentos da população das áreas atingidas. As tempestades afetaram de forma drástica as comunidades do interior, com a interdição de diversas vias, com famílias perdendo residências e todos os seus pertences. Nesse sentido, estamos propondo isentar a cobrança dos serviços com máquinas e equipamentos rodoviários de uso para a agricultura para os cidadãos atingidos pelas intempéries, enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal número 7.468, de 2 de maio de 2024. Então, senhor presidente, gostaria de pedir que fosse colocado em votação ainda essa noite esse projeto, se estiver tudo de acordo para os colegas também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarter. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs que se encontram nesta noite, imprensa. O projeto, ele é um projeto, sim, que precisa de um olhar e cabe, sim, um bom debate, afinal, como que será executado?
Acredito que será através de um decreto que fará a regulamentação, até porque essa legislação ela pode ser dúbia. Assim como pode liberar toda a tramela, pode passar tudo. Pode passar tudo, e a gente sabe que o método, o modus operandi de algumas pessoas, principalmente do secretário da Agricultura, é o favorzinho. Sim, então, sim, nós vamos ficar de olho. Nós vamos ficar de olho em cima. Nós sabemos da dificuldade, nós sabemos que algumas coisas poderiam ter acontecido anterior à catástrofe, só que a gente já presenciou. O prefeito que manda patrulhar as estradas rurais depois da safra da uva, a gente já sabe o resultado. Mas acho que também é importante referendar que cita a questão do decreto de calamidade pública emitido pelo município. Inclusive, o município deveria refazer um decreto, colocar como situação de emergência, que é assim que é reconhecido pelo governo do Estado e pelo governo federal. Então, eu acho que tem que ser condizente com a realidade. Então, está em situação emergencial, situação de emergência, não em calamidade pública. Nós vamos votar favorável, a gente sabe as dificuldades que principalmente o povo do interior, os agricultores têm passado, mas como que vai ser a execução na prática? Quem que vai controlar? Vai ter uma planilha? Quem que vai ser o responsável técnico por isso? Porque não dá para deixar simplesmente aqui a Deus dará, porque a gente sabe que vai ter rolo. Como dizia o Brizola, tem olho de jacaré, cauda de jacaré, boca de jacaré, é claro que é jacaré. Então, referendando, o modus operandi da Secretaria da Agricultura com o gestor que lá está, as Britas e Companhia Limitada. Então, fica um questionamento. Acho que poderia também ter alterado a redação e ter adequado com a realidade do município. Emergência. Então, referendo aqui, digo assim, importante, a gente vai votar favorável, mas, sem sombra de dúvidas, nós vamos ficar de olho e vamos fiscalizar, porque nós estamos falando de dinheiro público. E nós estamos num ano eleitoral onde os favorzinhos vão acontecer a rodo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Eu só quero registrar a presença do vereador Tiago William em plenário às 18h03. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras e os demais que estão aqui esta noite. Quero dizer, sim, que votarei favorável, mas serei fiscal da execução desses trabalhos. Porque... E uma situação que eu não sei se encaixa na lei, porque o município está em situação de emergência e não calamidade. E aqui está indo, declarando um decreto de situação de calamidade, da qual não existe para os órgãos estaduais e federal. Mas também temos que verificar a questão da aplicabilidade desses recursos, que é de extrema urgência, e nós estamos cobrando que isso já deveria ter feito anteriormente, principalmente no interior, porque outros municípios tanto já fizeram suas estradas, já colocaram em ordem, e hoje nós temos produtores de aves, por exemplo, no nosso interior, que ainda não conseguem se deslocar. Mas tem uma fala do nosso executivo municipal, que foi o prefeito, Fabiano Feltrin, que disse anteriormente, mais ou menos uns 15, 20 dias atrás, na nossa imprensa local, que tinha 50 milhões em caixa. E agora, recentemente, disse que vai ficar devendo ou terá um deságio de 50 milhões, mas que coisa estranha. Nós temos que ficar de olho nisso, porque talvez, como aqui já foi dito, aonde passa tantas coisas no qual não se acredita mais do nosso executivo, a nossa população do interior não está mais acreditando, isso por declarações da própria Defesa Civil e do próprio Executivo Municipal na imprensa, que as pessoas não obedecem mais suas ordens. Por que será? Porque não se tem mais, vamos dizer, um líder em nossa cidade. Mas é importante, sim,
e que nós vamos estar fazendo acompanhamento, porque, como foi dito aqui, há um secretário, sim, que distribui muito favorzinho e muita brita, que é sabedor de todos nós. Obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes que nos visitam nesta noite, a imprensa. Projeto de lei número 13, de 8 de maio de 2024, sendo votado na noite de hoje, que isenta, nos casos que menciona, a cobrança dos serviços com máquinas e equipamentos rodoviários relacionados na Lei 2.577, de 21 de março de 2001, enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal 7.468, de 2 de maio de 2024. Nós vamos votar a favor do projeto, obviamente. Gostaríamos que fosse corrigido essa questão de calamidade por emergência, que não é calamidade, porque poderá daqui a pouco ser questionado. Não é estado de calamidade. Não sei, esse projeto, quando foi feito lá no dia 13, no dia 8 de maio, ainda tinha essa expectativa, mas depois não se configurou como estado de calamidade, e sim como estado de emergência, tanto pelo Estado quanto pela União, até porque todo estado de calamidade, emergência, enfim, tem que ter um reconhecimento de um ente maior, caso Estado ou União, o que poderá ter algum problema ali adiante. Está bastante aberto aqui o projeto, não tem nenhum critério de como serão feitos esses serviços, não tem uma relação de locais que foram atingidos pelas enchentes, enfim, quais os tipos de serviços que serão prestados. Mas a gente vai confiar de que realmente esses serviços serão prestados nesses locais. Por que é importante isso? Porque esse ano é um ano eleitoral. É um ano eleitoral. E precisa ter isonomia entre todos. Então a lei precisa atender a quem realmente precisa. Por isso que eu acredito ser importante, e eu já vou pedir aqui para a bancada, fazer um pedido de informação, que venha para essa casa os locais que estão listados para serem atendidos por esse projeto. Porque eu imagino que a Prefeitura tem os locais que foram atingidos por esse projeto e, portanto, vão ser os que serão alvos de atendimento, né? E que depois, logo em seguida, quando atendidos, que os serviços realizados sejam enviados para a Câmara de Vereadores os locais que foram atendidos. Então, você faz duas questões. Primeiro, envia a lista de todos os locais que estão cadastrados lá. Até porque... Posso pedir espaço de liderança? Vou pedir o espaço da liderança, senhor presidente. Espaço de liderança ao vereador Roque Cervenini. Até porque, para você ter o estado de calamidade ou o estado de emergência, você tem que ter a relação dos locais que foram atingidos. Como é que você chega a um momento de concluir que é estado de emergência ou de calamidade? Mediante o relatório apresentado. Então, eu imagino que esse relatório já é de conhecimento e já está à disposição. Então, que venha para a Câmara de Vereadores esse relatório e esses serviços deverão atender aquele relatório. E depois de atendido, que venha para a Câmara de Vereadores a informação se foi atendido e como foi atendido e com que máquina foi atendido ou com outros elementos que foram atendidos. Eu considero importante o projeto, é uma iniciativa louvável, mas precisa ter fiscalização. E por falar em fiscalização, a gente já montou uma equipe de fiscalização. Estamos fiscalizando todos os dias. Todos os dias. Surgiu denúncia, haverá fiscalização. Estivemos fiscalizando a questão da venda da máquina lá, por preço vil, e vamos fiscalizar cada máquina que estiver trabalhando. Que, aliás, as máquinas
deverão ser atendidos por máquinas da prefeitura ou máquinas terceirizadas, enfim, elas são chipadas, né? Eu não sei se todos sabem, mas as máquinas possuem um rastreador. Isso nós colocamos, eu creio que deve ter sido no primeiro mandato do Dr. Clayton, todos os caminhões, todos os carros, todos os tratores, máquinas pesadas possuem um chip. E é possível rastrear se foi fazer uma entrega de cascalho. O senhor Fernando Silvestrino, então, quando o senhor for fazer uma entrega de cascalho, o senhor sabe que o pessoal está fiscalizando. E fosse qualquer um outro secretário, me veio agora na cabeça esse secretário. Então, todos os caminhões, máquinas, tratores, tudo é rastreado. Tudo é rastreado. Tem alguns materiais, por exemplo, trilho de trem não é rastreável. Assoalhos de escola não é rastreável. Mas as máquinas são rastreadas. Então, todo e qualquer serviço prestado por esse maquinário, a gente pode ter acesso a esses equipamentos e saber em tempo real, inclusive, aonde está. Eu vou contar um exemplo para tratar desse projeto, como é fácil da gente fazer a fiscalização. Eu era secretário, estava indo a Porto Alegre com um carro da prefeitura e o carro deu um problema no sistema de rastreador que ele ficava apitando. E eu recebi uma ligação. A empresa perguntou, onde tu está? Eu disse, estou indo a Porto Alegre. Então o senhor para, porque o teu carro está com problema. Eu estava ali num restaurante que vai ali perto do CAI, parei, ele apareceu lá e resolveu o problema do carro. Sem ter sido acionado. Então é perfeitamente rastreável. Desde que esse sistema não tenha sido desativado. Porque pode cortar os fios também e desativar. Né? Então, nós vamos fiscalizar, a gente tem uma equipe de fiscalização, auxiliado, inclusive, por órgãos externos de fiscalização, porque é possível a gente fazer e deve fazer. Então, todo centavo, toda hora máquina, todo cascalho, todo caminhão precisa estar a serviço daqueles que tiveram problema na sua propriedade. Outra questão, como é que vai ser o critério? Quem vai ser atendido por primeiro? É um critério definido pelo prefeito, pelo secretário, ou por quem? Então, nós precisamos saber disso. Eu confio mesmo, que vai dar certo. E é preciso que dê certo. Mas a gente precisa fazer o nosso papel de fiscalizador. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Sevenini. E a palavra está com o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a imprensa, a Márcia da Emater, o Bono. Uma boa noite aí. Eu concordo com toda a tua fala aí, Roque. É uma fala bem, dialogou bem aí. Sobre o rastrear, então, aí então, como o senhor falou, então vamos ver também se os operadores trabalham direito, então. Mais um... Vocês vão chegar na hora, tudinho, então. E para saber, para fiscalizar os produtores, como é que está, se deu as intempéries, tudo lá, tem um fiscal que vai. E também dá para fiscalizar para o tal do talão de produtor também, né? Para não que muitas... acho que desde que se iniciou vai fazer 90 anos de cidade agora, de Farroupilha. Desses 90 anos aí, eu acho que ia a máquina da agricultura para chacreiro, que eu sempre fui contra isso aí. Então, chacreiro não merece máquina da agricultura. Por isso que eu sempre digo que tem que ter o talão, faz a inscrição, o talão lá de produtor, o nome certinho. Com o talão tu não foge, talão e CPF tu não vai dar muitos pulos. E esse projeto é bem-vindo, sim, baita projeto, mas esse projeto aqui devia estar atuando na agricultura há 50 anos atrás, com a prefeitura incentivar os agricultores a ficar na roça, na lavoura, ter uma estrada boa. Isso sempre teve essas dificuldades para nós aí. Dentro de propriedade, eu conheço municípios que dão até terraplanagem para construir pavilhão. E Farroupilha, eu acho que na história, nunca conseguiu
Tenho vizinho meu que trocou que tinha própria firma e foi para Alto Feliz. Isso faz uns 8 anos. Também porque não tinha incentivo da prefeitura. E se a prefeitura dá horas máquinas, dá brita, ajuda o agricultor, ela está fazendo um favor que ela vai ganhar na contribuição, com nota, com emprego. A agricultura é o início de tudo. Vai vir o produtor produz, vem o transporte, a cidade vende lá na agricultura. É isso aí, presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaveira. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a todos que aqui nos prestigiam, saudar ao Bono e toda essa comitiva que também nos acompanha. Esse projeto, na minha avaliação, ele é um projeto bem importante, tendo em vista que nós, com muita frequência, cobramos ações do governo perante a agricultura, melhorias em vias, estradas, melhorias nos acessos e, com certeza absoluta, o Poder Executivo Municipal, com esta proposta, com esse projeto, está tentando e irá atender essa necessidade. E acho muito importante também que esse debate venha à casa, até porque ele está pedindo autorização para nós, para que ele execute essas ações. E o nosso papel, qual é? Fiscalizarmos. E o Poder Executivo Municipal, ele tem a prerrogativa de, em um decreto ou uma coordenação, fazer os alinhamentos de quais os critérios que os agricultores serão atendidos, dentro de um embasamento, dentro de uma, penso eu, legalidade. E o papel nosso de vereador é o quê? Fiscalizar se isso está sendo executado de uma forma normal e coerente. A questão de repasses ou melhorias nas vias, como distribuição ou repasses de brita, também é o papel da Secretaria de Agricultura do município, tendo em vista que ela tem essa legalidade. Melhorando vias, automaticamente tem que também colocar a brita para que o tráfego seja melhor em si ou a fluidez seja melhor. Então, eu vejo que, na minha avaliação, esse projeto vai acrescentar para o agricultor, para as vias do interior, e certamente eu sou favorável, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Jorge Sense. E a palavra está com o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos presentes. Relacionado ao projeto que está em discussão, com certeza sou favorável a esse projeto de lei, onde estará de maneira legal isentando a cobrança dos serviços de máquina para as pessoas que tanto necessitam. Esse projeto, a nível de esclarecimento, ele passa por comissões, e a comissão ao qual eu presido, que é a CCJ, se faz presente em todas as reuniões do Tiago Ilha, do Maurício, Clarice, Sandro. Então, nós também tivemos essa dúvida, vereador Roque, sobre as questões de estado de calamidade, estado de emergência. Nós poderíamos ter colocado esse projeto para votação há 7 dias atrás, há 15 dias atrás, mas nós procuramos tentar também esclarecer algumas dúvidas com relação a essa questão de projeto, a situação de calamidade, a situação de emergência, e fizemos um ofício questionando o secretário de Gestão, Tiago Galvão, para que ele nos explicasse melhor sobre essa situação, e nos retornou explicando de que, de maneira resumida, a homologação de ambos se dê ainda nesta semana, conforme na semana que a gente fez a solicitação, conforme informações do órgão específico. Ainda que não houvesse a homologação do decreto federal, a existência do decreto estadual permitiria
o prosseguimento deste projeto na Casa Legislativa, já que a homologação estadual permite esta situação. Então, de maneira resumida, passando pela nossa comissão, a gente também sanou algumas dúvidas e, claro, esclarecendo esse questionamento. E, em cima disso, com certeza, sou favorável ao projeto, porque algumas dúvidas foram sanadas e essas questões a nível de executivo que vocês mesmo colocam, que é da nossa parte fiscalização, é claro que eu concordo plenamente, mas o mais importante de tudo isso é que é um projeto de lei que estará dando legalidade para os serviços de máquina que vão ser prestados aos agricultores que tanto precisam neste momento. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Maioli, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui hoje na sessão, né? As pessoas que nós estivemos agora um pouquinho antes de começar a sessão recebendo aí no nosso gabinete, conversando uma conversa muito boa, né? E que esse vereador recebeu a comunidade trazendo sempre sugestões referente ao projeto 15, que nós vamos tratar isso em outros momentos aqui na Câmara. Mas sobre o referido projeto, nós votamos favoráveis, mas eu quero deixar uma preocupação que eu tenho a cada momento em que a gente passa por essa situação que estamos passando no nosso Estado. Todo e qualquer prerrogativa de lei não pode virar palanque eleitoral. Porque o que acontece? Uma lei dessa, inclusive, deveria ser permanente, com critérios bem estabelecidos, para que os agricultores não precisassem ser amigo do rei para ganhar a brita. Historicamente, na nossa cidade, olha as votações de quem lidera essa pasta. Né? Historicamente. Né? Uns, outros não, mas historicamente... Está aí a história das eleições de quem liderou a pasta da agricultura. Nós precisamos de uma política permanente de auxílio aos agricultores. Nós, inclusive, colocamos na casa uma sugestão de projeto de lei, ainda na legislatura passada, e que foi enviada também nessa legislatura, e que, infelizmente, a Prefeitura ainda não trouxe um projeto permanente. E é isso que eu busco, porque aqui nós estamos falando de uma lei que, obviamente, ela tem um caráter obviamente temporário, precisa sim, vereador Roque, ser fiscalizada, porque a gente não pode abrir a porteira por uma situação onde que quem mais está precisando, daqui a pouco usar da lei para garantir votos na próxima eleição. Porque daí o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o poder público novamente para se beneficiar em troca de apoio eleitoral. Então, nós vamos fiscalizar muito, a lei é muito importante, nós somos favoráveis, mas a fiscalização precisa estar estreitamente, e o vereador Roque me coloca à disposição também ao nosso gabinete estar junto nessa equipe, para que a gente possa acompanhar, sem dúvida nenhuma, porque a gente conhece os atores da situação hoje, né? Então, assim, o que a gente quer dizer que somos, sim, favoráveis ao projeto de lei, ele vem em boa hora, mas que a gente precisa que venha para essa casa um projeto permanente, claro, com objetivos bem claros, para que a gente possa dizer para a sociedade, e isso é prerrogativa da Prefeitura, não do vereador, que a gente possa dizer para a sociedade, agora tem um projeto de agricultura permanente que ajuda o agricultor e que ele não precisa ser amigo do rei para ser beneficiado. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago William. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com espaço de liderança, o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, nós, quando falamos de brita, de doar brita, ou ceder, ou colocar qualquer equipamento, ou seja, do Executivo Municipal, falamos aí do eterno favor. Porque muitas vezes tu chega numa obra, e eu já tive denúncia disso, tu chega numa obra, está construindo, eu disse, tu precisa de brita aí. Isso não vai para vias públicas, muitas vezes na questão particular. Seja agricultor ou não, não pode fazer isso. Não é permitido sobre leis e tudo que nós temos embasado em nosso município. Então, quando se fala em distribuir material, também não pode ser para aquela pessoa que realmente é amigo do rei.
Eu volto a dizer, hoje nós temos no nosso interior estradas, acessos que não conseguem tirar o seu produto. E tem equipamentos do Executivo Municipal, até então tinha, até o final de semana, no caso, limpando ou desassoreando riachos. Então, isso não tem previsão de chuva agora. Cadê a organização? Por isso que a gente coloca aqui perguntando de que forma vai ser feito o trabalho na distribuição. É claro que isso, como foi citado aqui pelo vereador Tiago, seria uma lei mesmo, permanente, e não nessa situação de urgência que nós estamos vivendo, que não é calamidade, uma situação de emergência, que estamos vivendo. Mas como o nosso executivo municipal, prefeito, ele teima em dizer que é calamidade, eu falo para os meus colegas vereadores, se dê o tempo e dê uma descida nas cidades atingidas aqui no nosso interior, aqui próximo de nós, São Sebastião do Caí, Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Eldorado e outras tantas cidades que foram completamente arrasadas. Lá cabe, sim, uma situação de calamidade, porque lá é calamidade. Agora, o nosso município, se nós tivéssemos organização, tudo já estava com as adequações, acessos todos liberados. Mas, infelizmente, isso não foi feito ainda. Mas, quero entender que, junto com, neste momento, que já é uma pré-candidato, são pré-candidatos, tem vereadores, futuro executivo municipal. Sim, é o momento de, daqui a pouco, se aproveitar disso. E não pode, não pode. Por isso, vereador Roque, que eu também me coloco à disposição de fazer parte desse grupo de fiscal, que, claro, nós somos fiscais, mas depois que nós votamos aqui, os acessos às informações, elas são bem restritas para os vereadores. E fiscais mesmo no nosso executivo, o nosso atual gestor tirou todos os fiscais. Hoje não existe mais fiscais. Hoje, se nós olharmos, a Guarda Municipal foi retirada, está lá num canto, né, porque era projeto de um governo anterior. A própria questão da pavimentação asfáltica no interior, nós aqui lutamos muito para que o executivo colocasse ou cobrasse a brita graduada somente 50%, não, está cobrando 100%. E mesmo um comparativo, né? Anteriormente se fazia o asfaltamento no interior a R$ 435 mil ao quilômetro, e hoje custa R$ 1,5 milhão, chegando a R$ 1.800.000. Então, há uma diferença muito grande nos custos, quando se diz fazer mais com menos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer PC, com a palavra o vereador PC. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Pessoal da imprensa, pessoal que está nos visitando, aí, sejam bem-vindos a essa casa. Eu, sim, quero dizer que eu sou favorável, sim, a esse projeto. Aí, porque eu vejo com um grande avalia isso aí para os nossos agricultores, que qualquer tipo de ajuda que vem agora será bem-vindo para eles que já sofreram tanto e não tem mais de onde tirar. Todo dia tu vê e tu conversa com eles, tudo que vi, qualquer tipo de incentivo vai beneficiar no dia a dia deles e vai dar um pouco de alento a essas pessoas, né? Então eu acho que é um projeto interessante. É um projeto que vem ajudar muita gente. E sim, a parte da fiscalização, é claro que o executivo também está preocupado com a fiscalização. Porque, afinal de contas, vocês sabem que qualquer coisa que der errado, alguém pode ficar sem concorrer, né? E ninguém quer. E ninguém quer, né? A não ser quem for tolo, né? Então, eu acho que eles devem se preocupar com a fiscalização e fazer a coisa certa daqui para frente, já que o projeto está aí, né? Mas eu acho que é um projeto interessante, é um projeto que precisava vir e precisa ter e vai cair em boa hora. Não precisava
hora mais importante para fazer esse projeto, porque esse projeto cai como uma luva no colo dos agricultores, dos nossos colonos. Contra a questão lá do raster, Rock, se me permite, que eu trabalhei lá na garagem, inclusive eu fiz parte da Secretaria da Agricultura. Sim, existe sim o raster, existe. Não é todos que tem uns que danificaram lá e parece que não tinha licitação para fazer, mas existe. E está bem controlado. Eu acho assim que não era muito controlado antes, eu vou fazer só uma criticazinha aqui, né? Porque se era tão controlado assim, um drone novo não tinha sumido. Um rompedor novo do britador não tinha sumido. Eu acho que então faltou alguns critérios na parte do rastro né? Faltou alguma coisa não se entenderam nessa parte. Claro, tem que existir, até para alguém falou dos funcionários aí, até para o servidor, né? Mas é bom se frisar assim, que se tudo funcionasse 100%, muitas coisas deixavam de existir, né? Então era só isso aí que eu queria deixar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador PC. E a palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, funcionários da casa. Vejo que sim, nós estávamos com esse projeto na comissão. Discutimos sobre essa questão, sim, de estado de calamidade. E ficou nossa preocupação em enviarmos o executivo. Mas a gente vai pensar que, nesse momento, concordo, sim, também com os vereadores, isso não é de hoje que se faz necessária uma fiscalização em tempo integral, em tudo que é do governo, né? É uma maravilha. Mas acho que esse projeto é de extrema importância, porque por um período que nós temos agora de necessidade extrema, os nossos agricultores conseguem ter aí um auxílio do poder público municipal e para isso a gente precisa de uma lei, porque até então nós não temos nenhuma lei que autorize o poder executivo municipal a utilizar de máquinas, por exemplo, dentro das propriedades privadas. Não existe, não tem. Se a prefeitura hoje, e acredito até que deve ter feito isso, né? E eu, se fosse um prefeito, faria da mesma forma, deve ter colocado máquina em algum lugar, em uma propriedade privada. E isso é proibido, isso é improbidade administrativa. Claro que a gente não olha, pelo amor de Deus, uma máquina está ajudando em um momento que é desesperador, mas não tem lei. Então, como fica essa questão, né? Sei que tudo o que se faz, muitas vezes tem algum tipo de efeito colateral, mas eu acho que a ajuda nesse momento, aprovando essa lei, ela supera em muito, tá? Os benefícios comparado aos malefícios que ela pode trazer. É de extrema necessidade que a gente aprove, porque tem muita gente que está precisando. Eu acho que já passou até o tempo da gente nessa casa aprovar essa lei que possa vir ajudar pessoas que realmente estão necessitando. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos que aqui se encontram, imprensa, nossos colegas vereadores, nosso presidente, boa noite a todos. Primeiro, eu quero dizer que o projeto de lei do Executivo número 13 vem ao encontro das expectativas dos nossos agricultores. Nós estamos precisando reverter vários quadros e tudo que puder ser favorável, que assim o seja. Eu também tinha uma dúvida. Se drones, se rompedores, britadores, enfim, se eles também eram rastreados. Mas aí a fala do vereador PC me esclareceu. Então, em princípio, sim, todos deveriam ser rastreados. A minha pergunta, que fica no finalzinho, é por que não foram encontrados, se eles são rastreados, né? Então, deveriam ser,
encontrados. O rastreador permite isso, né? Mas, enfim, é só uma pergunta, e o que importa mesmo é o quanto é importante votarmos a favor desse projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser mais fazer o uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador para que o projeto seja votado nessa noite. Solicitação do vereador Caleb Coelho. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Vamos colocar em votação já, senhores. Já vamos colocar em votação. Em votação, o projeto de lei do Executivo número 13 de 2024, que isenta, nos casos que menciona, a cobrança dos serviços com máquinas e equipamentos rodoviários na lei número 2577, de 21/3 de 2001, enquanto perdurar o estado de emergência equiparado à calamidade pública declarado pelo decreto de lei número 7.468, de 2/5 de 2024. Encaminhamento de votação para o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, peço esse encaminhamento e votação para pontuar algumas coisas inerentes ao projeto, como, por exemplo, a questão... Não é uma lei completa, falta regulamentação, ou seja, não tem tanta transparência. Porque se tivesse o fito da transparência, nós saberíamos os critérios, se era por renda, se era por localidade, se era por propriedade, se estava atrelado, como o vereador Maurício Belaver disse, ao talão do produtor. Então não está tão claro assim, não está tão transparente, né? Os rastreamentos, né, é para veículos. E o caso do rompedor, aí parece que tem boletim de ocorrência. Acho que deveria ser dado sequência, sindicância, isso aí. Quem errou tem que ser punido, não importa. Dane-se, não estou nem aí. A verdade é essa. Mas tem outra coisa que é rastreável. Por exemplo, a propina de R$55 mil das patrolas lá no gabinete do prefeito é rastreável. Tanto que foi citada na delação premiada e apontada no Ministério Público. Essa é rastreada. Mas também seria importante saber se tem, onde que foram parar os assoalhos, por que eles não tiveram um rastreamento e também os trilhos de trem. Mas, por fim, votamos favorável e reforço tudo que o vereador Roque e os meus colegas disseram. A nossa equipe estará vigilante. Estaremos de olho. Até que hoje de tarde tinha uns 2, 3 CC que me olharam na rua, achei que até me iam bater, de tão brabinho que estavam olhando atravessado assim. Mas, volto a dizer, os olhos do Juliano, os ouvidos e o coração para pulsar mais forte estão aí e nós vamos ficar de olho. Nós vamos cuidar isso aqui, porque tem cheiro de rolo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Encaminhamento de votação ao vereador Roque Cervenini. Eu não pedi, presidente. Não, ele só falou. Eu só disse que tinha pedido. Ah, então... Perdão. Sim. Então, senhores, em votação, o projeto de lei do Executivo, número 13, 2024, que isenta, então, nos casos que a lei menciona, a cobrança de serviços com máquinas e equipamentos rodoviários na lei número 2577, de 21/3 de 2001, enquanto perdurar o estado de calamidade pública declarado pelo decreto municipal número 7.468, de 2/5 de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador Caleb Coelho. Em primeira discussão, projeto de resolução substitutivo número 01/2024, ao projeto de resolução número 08/2024, que dispõe sobre as sessões solenes de homenagem a empresas e entidades e da outras providências,
Pareceres: Constituição, Justiça e Redação Final, favorável. Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favorável. Jurídico, favorável. A palavra está à disposição dos vereadores, com a palavra o vereador Davi. Boa noite, senhores e senhoras que estão presentes conosco aqui na Câmara de Vereadores, as autoridades, empresários que estão aqui conosco, bem como a imprensa, as pessoas que nos acompanham online. O presente substitutivo, senhores vereadores, do projeto de resolução 08/2024, visa homenagear empresas e entidades de nosso município que estão atuando há mais de 50 anos, valorizando assim o importante trabalho que realizam em nosso município. Por isso é tão importante que se tenha uma sessão solene com a entrega de uma placa de homenagem para que seja feita esta homenagem às entidades e empresas atuantes no nosso município. Sendo assim, se faz necessária que faça uma nova resolução que permita a entrega desta placa em homenagem com suas devidas dimensões, revogando assim as anteriores, para que não fique várias resoluções com o mesmo tema, trazendo mais dinamismo em nossos trabalhos diante do exposto, entendendo ser relevante esta proposta, solicito a aprovação do presente projeto de resolução. O item que altera as resoluções 510 de 2013 e 512 de 2013, o item artigo 4º, a placa a ser concedida terá as dimensões de 20 por 15 em aço inox, com um brasão do município de Farroupilha, colorido, acompanhado de um estojo de veludo na cor preta. Então, um projeto substitutivo aqui, senhores, para que a gente possa ter esta homenagem completa a todas as pessoas que assim forem homenageadas. Senhor presidente, peço que seja apreciada pelos demais vereadores e colocada em votação nessa noite. Muito bem, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereadora Clarice Baú. A todos que estão aqui hoje nos prestigiando presencialmente, aqueles que estão nos seus lares de forma remota, a imprensa, assessores e funcionários da casa. Muito boa noite. Só queria deixar uma sugestão aqui, sou favorável a esse projeto, até porque é só para retificar algumas coisas que precisam, que fosse feito também uma extensão para o Dia da Mulher Destaque Farroupilhense, dado um certificado de papel, né? Não que seja menor o sentido, mas que talvez padronizar, né? Fazer um padrão que fosse também uma placa de aço inox nessas medidas desse projeto, ou uma medalha, algo mais significativo, poderia fazermos, né, um projeto nesse sentido para padronizar, então, as homenagens. Obrigado, presidente. Cedo uma parte para o vereador Juliano. Uma parte para o vereador Juliano. Eu concordo contigo, eu acho que deve se padronizar todas as sessões solenes, porque é um ato institucional da Câmara de Vereadores. Não é o ato do A ou B ou C. Então, voto favorável à proposição. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Muito bem. Se nenhum vereador quiser mais fazer uso da palavra, colocamos em votação a solicitação do vereador Davi para que o projeto seja votado nesta noite. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de resolução substitutivo número 01/2024 ao projeto de resolução número 08/2024, que dispõe sobre as sessões solenes de homenagem a empresas e entidades e dá outras providências. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Nesse momento, devolvo então a presidência da Casa ao vereador Davi. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Está encerrado o espaço de discussão de projetos. Espaço dos requerimentos. Requerimento número 20/2024. Congratulações à Prefeitura de Nova Roma do Sul e à Associação Amigos de Nova Roma. A palavra está à disposição do vereador Juliano Balgarten pelo tempo de até 5 minutos. Os votos de congratulações assinados por mim, pelo meu colega vereador Roque, Tiago Willi e vereador Amarante,
são para a Prefeitura Municipal de Nova Roma e também a Associação pelo belíssimo trabalho que fizeram, não só o ano passado na reconstrução da ponte, mas também agora recentemente por conta das chuvas, das intempéries, onde que praticamente toda a 448 teve deslizamento, caíram barreiras que não permitiram a passagem de veículos e deixou praticamente aquela comunidade ilhada. Mas a 448, para quem não sabe, é uma rodovia estadual. Então, provavelmente, para acontecer na prática, teria que solicitar para o governo do estado, Secretaria de Transporte e Logística. Não ia acontecer nada, porque se o Costela não conseguiu botar um guarda-reio lá nos Molon, então imagina desobstruir uma via como a 448. Ou também para o Dyer. Daí o Dyer a gente já sabe que é aquela novela que nada avança e etc. Mas tem um detalhe importante, porque a robustez, a simplicidade, a humildade e o trabalho de Nova Roma, do prefeito Douglas Pazuc e de toda a associação, inclusive desobstruíram estradas no perímetro de Farroupilha. E ajudaram os nossos cidadãos que residem nessa localidade, em Jacinta, Jansen, para poder se deslocar para o seu comércio, enfim, para as atividades do dia a dia, ajudando o município de Farroupilha. Isso sim é digno de aplausos. E esta Casa Legislativa, por inúmeras vezes, aplaudiu e deferiu votos de congratulações para outras tantas questões, algumas ínfimas, se a gente for tratar. E a associação, juntamente com a prefeitura, foram lá, trabalharam quietinhos, de boa, sem muita mídia, sem muita... Como é que eu posso usar o termo? Sem muita gavolice e com muito trabalho liberaram uma via. Então, eles são dignos, sim, de aplauso. E nós, vereador Roque, nós vamos, aprovada a moção, nós estaremos entregando lá para o prefeito, para a associação, porque eu acho que é importante, quando acontece alguém próximo. E aquilo, tempos bons nunca fizeram grandes líderes, mas os tempos difíceis os fazem. E nós temos que olhar para Nova Roma e dizer que é uma cidade que tem uma população bem inferior à nossa, que tem um PIB bem abaixo, que tem uma arrecadação inferior, e deu show de bola, show de solidariedade, e fez o quê? Desobstruiu a via de Farroupilha. Então, parabéns, prefeito Douglas Pazuc, toda a sua equipe, parabéns, Associação Amigos de Nova Roma. Farroupilha agradece de ter vizinhos bons que nem vocês, que fizeram o trabalho que era para ter sido feito ou pelo governo do estado ou pela prefeitura de Farroupilha. Mas não foi feito nada, mas que bom que vocês estavam ali para nos auxiliar. Então, parabéns a eles, quero que vocês votem favoráveis, subscrevam, porque eu acho que é louvável o que a prefeitura e a associação fez por Farroupilha. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Quero saudar a Fran Bonassi, que está aqui, o Joel, o Daniel Trois, o Bono. Votarei favorável sim, vereador Juliano, porque até o prefeito Pazuc, ele pediu auxílio para Farroupilha. Ele solicitou auxílio para Farroupilha, mas não foi atendido. Fizeram um trabalho desde a construção da ponte. No início, o prefeito Pazuc fez todo um trabalho junto com a associação, onde ele não se mostrou na mídia como dono do projeto ou como responsável da construção, mas sim como um colaborador que construiu de forma rápida, com recursos próprios e, claro, de forma entregando para a comunidade, principalmente da Nova Roma, a questão do ir e vir, que estava difícil, estava prolongado pela questão das chuvas lá em setembro. E nesse momento trágico, de novo, que nós vivemos, foi sim, Nova Roma foi tão obstruído as estradas, as ruas, enfim,
como Farroupilha. Ou pelo que a gente viu pelos noticiários, até um pouco mais. Não teve vítima também. Mas rapidinho ele colocou tudo em ordem. Isso é um exemplo de gestor. Por quê? Aí poderia dizer, mas Amarante, tu é do PDT, está falando aqui de uma pessoa que é do partido do PP. Mas e daí? Se é gestor e se faz um excelente trabalho para a nossa comunidade como um todo, porque tem muitos farroupilenses que são ligados, inclusive com famílias, com a cidade de Nova Roma, está beneficiando indiretamente a todos nós de Farroupilha. Então, parabéns àquela cidade, àquele município, àquelas pessoas que de uma forma íntegra, resolveram o que tinha que resolver de forma rápida. E claro que todo farroupilense de Farroupilha também quer esta mesma agilidade e não vídeos e falácia, né? Como todos os dias aí a gente escuta e vê. E que, de certa forma, vereador, muitas vezes deprecia as pessoas que moram aqui no nosso município. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Moradores de Nova Roma, podem ter orgulho do vosso prefeito Douglas Pazucchi. Aqui, nós, vereadores, Thiago Ilha, Gilberto Amarante, Juliano Bongart, eu, Roque Cervenini, estamos propondo uma moção de apoio à sua atitude, prefeito, que com sabedoria liderou um grupo de moradores de Nova Roma, de empresários, inclusive até empresários de Farroupilha, estiveram ajudando o prefeito de Nova Roma na desobstrução da via 448. Para que todos saibam, essa via é a que liga Farroupilha a Nova Roma e Nova Roma a Farroupilha. O prefeito já demonstrou liderança e pulso firme quando, junto com uma associação Amigos de Nova Roma, construiu uma ponte de 6 milhões de reais. E pasme, sobrou dinheiro para a associação. Só quem é líder mesmo consegue mobilizar isso. Quem tem credibilidade, quem quando fala para cativar, para unir, para fazer pontes, não para construir muros. E foi o que o prefeito fez. E quando tivemos esse problema, tem 2 prefeitos até 3 prefeitos aqui da região que eu quero até citar. Prefeito Diogo Siqueira de Bento Gonçalves, nem sei o partido do Diogo, acho que é PSDB. Prefeito Radair Ferrari, de Pinto Bandeira, MDB. Prefeito Douglas Pazucchi, de Nova Roma, PP. Para ver que não está no partido, está na pessoa a capacidade de ser líder, de organizar uma equipe. E o prefeito que for sábio, e ele conseguir trazer ao seu lado os agricultores, ele tem meio caminho andado. Vocês não têm ideia da força que tem os agricultores. Vocês não têm a ideia da noção de coletividade que tem os agricultores, da noção de comunidade, de se ajudarem. E o prefeito de Nova Roma merece essa moção de apoio exatamente por essa capacidade de liderar. Não ser aquela pessoa que vai lá para fazer o videozinho, para se aparecer, para querer tirar uma vantagem, mas ser aquela pessoa que escuta, aquela pessoa que se coloca no mesmo nível dos demais e que está lá para servir e não para ser servido. Então, parabéns, prefeito Douglas. Nós esperamos que essa moção seja votada por unanimidade. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E a palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que aqui nos acompanham. Referente à proposta, eu vou me posicionar no final, mas eu acho que é bem importante, sim, as ações que estão sendo realizadas pela Associação Amigos de Nova Roma,
pela administração pública também de Nova Roma, prefeito Douglas Pazuc, moradores de Nova Roma e do entorno de Nova Roma que também realizaram e contribuíram para a desobstrução da via 448. Agricultores que também colocaram suas máquinas, seus equipamentos para desobstruir, empresários de várias cidades, inclusive farroupilhenses, que também colaboraram. Uma empresa que vem realizando ações e trabalhos na linha de transmissão, a Vividense Linhas de Transmissão Limitada, que também colocou seu maquinário para desobstruir a via. E, sem dúvida nenhuma, esse voto de congratulação é bem importante, porque é um reconhecimento de uma ação que está sendo realizada, ou foi realizada, que talvez, né, se dependesse do Estado, ainda não estaria sido contemplada. E uma questão importante também, né, e aqui é uma informação bem, para mim pelo menos recente, é que existiu no meio das barreiras, ficaram ilhados alguns moradores que estavam no trajeto de Nova Roma do Sul. Então, também por isso, né, a agilidade do próprio prefeito para tentar fazer com que o seu cidadão voltasse para casa. Sem dúvida nenhuma, é uma ação de muitas pessoas e com um resultado para todos. Então, sou favorável, sim, e essas propostas, moções, elas tendem também a um ato de reconhecimento. E nós devemos reconhecer que foi um ato importante, tendo em vista que um município vizinho ao nosso contribuiu conosco, como nós, na outra oportunidade, também contribuímos com a construção da ponte. Então, é uma via de mão dupla, literalmente. Então, sem dúvida nenhuma, sou favorável. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança ao vereador Gilberto do Amarante. Deixar registrado um líder, quando ele tem o respaldo de sua comunidade e de seu grupo, que de certa forma lhe vê como um líder, as ações são sempre aplaudidas e em si, entre os liderados, convidam um ao outro para participar também. Porque isso faz a diferença. As pessoas veem nesse líder responsabilidade, resposta rápida. Tem um exemplo que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, que muitos municípios de Santa Catarina estão adotando municípios do Rio Grande do Sul para trazer o seu apoio. Claro que sempre há duas vias, você aprende com a catástrofe que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, mas também esses líderes de outros municípios levam para si o conhecimento ou até para buscar prevenção em seus municípios. E claro que isso tudo traz transformações. E quando há um líder omisso e perde a confiança de seus liderados ou do seu povo, ele já as pessoas não entendem, não vê mais o seu trabalho como importante ou que tenha com isso consigo responsabilidade. Essa situação que nós vivemos no Rio Grande do Sul, que muitas pessoas se colocaram de forma voluntária para diferentes setores e para diferentes cidades sofridas pela calamidade, mostrou nitidamente uma coisa: ninguém desses voluntários queria políticos junto, representava vergonha para esse grupo de voluntário, porque o político, de certa forma,
ele está descredibilizado, e alguns bem mais como outros. E aqui tem uma demonstração que temos prefeito em nossas regiões que vai na contramão disso. Vai bem na contramão, por quê? Porque tem o aplauso da comunidade, tem o aplauso da sociedade como um todo. E aqui nós temos esse líder que, junto com a sua cidade, junto com Farroupilha, que também depende do transporte para Nova Roma, enfim, como citei antes, tem muitos moradores de Farroupilha que têm os seus familiares, tem mãe, tem pai ou tem filhos em Nova Roma, ou vice-versa. Muitos moradores que habitam aqui em Farroupilha vieram de Nova Roma. Então tem essa ligação muito forte. E claro, mais uma vez, vereador Juliano, eu até poderia dizer, para fechar o meu comentário, que daqui a um pouco o prefeito Pazu, que é exemplo de catarinense, pudesse vir aqui dar uma aula ou até alguns exemplos de gestão pública aqui em nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está com o vereador Maurício Belaver. Obrigado, senhor presidente. Hoje nós temos um visitante na nossa casa que ele é a pessoa mais certa para falar aqui nesse microfone, o Clair Bono. Ele articulou muita coisa nesse intermédio de Nova Roma a Farroupilha. Ele foi o cara aqui em Farroupilha, porque eu participei em Claudir. Mas falando de Bono, todo mundo sabe, né? Ele estava na frente da linha para a Associação do Amigo de Nova Roma. Então, o Bono, esse sim devia estar explicando aqui como é que é a ligação de Farroupilha a Nova Roma. O prefeito Pazucchi é um baita amigão meu. Há 3 anos atrás ele veio pedir informação para fazer um pomar de caqui para a filha dele. Eu disse, cara, vai na política que tu é um cara muito sábio. Ele disse, eu não sou político, eu gosto de trabalhar, eu não faço política. O meu negócio é trabalhar. Para abrir de Nova Roma a Farroupilha agora, na última enchente aqui, ele falava para mim, o meu foco é abrir não sim para Nova Roma, mas sim para levar mantimento para Porto Alegre. Então, eu quero trabalhar por isso. E tinha uma empresa que trabalhou muito lá, que botou o suor lá, a Vividência Energia. Ela trabalhou bastante, direto lá. Não foi só Amigos de Nova Roma. Foi várias, como falou o vereador Roque, o vereador Sense, não foi só a prefeitura, os Amigos de Nova Roma que trabalharam lá. Foi um conjunto total. E também falou do prefeito Diogo Siqueira, o prefeito de Pinto Bandeira também, o Adair. O prefeito o Adair também ajudou bastante para abrir a estrada, aqui na 448. O Bono também sabe disso. Nós, Farroupilha também. Farroupilha ajudou no início bastante. Mas Amigos de Nova Roma também é o Amigo de Nova Roma, é o nosso Bono aqui, que ajudou muito. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 20/2024. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Eu passo a palavra ao vice-presidente vereador Caleb Coelho. Muito bem, vamos passar agora ao requerimento número 21/2024, convite à tribo Caigangue. A palavra está à disposição do vereador Davi André de Almeida pelo tempo de até 5 minutos. Cumprimento a todos que estão conosco ainda. Cumprimentar também o Bono, que está conosco. E requerimento 21/2024.
O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica, combinado com o regimento interno, artigo 126, que seja convidado a tribo Caigangue, na pessoa do senhor Alexander Ribeiro, cacique da tribo, para explanarem nesta Casa Legislativa sobre as demandas existentes na tribo. Senhor presidente, eu estive participando de 2 reuniões com o Ministério Público, CESAI, FUNAI, em 2 oportunidades, onde a tribo Caigangue fez algumas solicitações, também o Executivo participando, e nós então entendemos, naquele momento, que seria importante que o cacique Alexander viesse até esta casa, expor as suas demandas. Eles estão precisando de algumas mudanças de área ali nas suas casas, na escola. Então, eu queria compartilhar aos demais vereadores que a gente pudesse ouvir aqui a tribo, para que a gente pudesse juntos também tomar algumas providências em prol de toda a comunidade Caigangue. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Vereador Juliano. Eu quero me manifestar para votar favorável. Eu acho que um tema de suma importância, vereador Pastor Davi, nós conversamos algumas vezes sobre a questão dos indígenas, dos caigangues, que são povos originários que estão instalados aqui no município. E eu acho que sim, nada mais, nada menos do que ouvir o cacique, que é a liderança dos indígenas, para compreender a situação, né? Estivemos visitando lá, inclusive a própria 4ª coordenadoria referendou que pretende construir uma nova escola. Há um pleito de terra, uma troca do local deles. E também, umas 2 semanas atrás, até um pouquinho mais, naquele período mais complexo, além do pastor Davi ter acolhido na igreja dele, e depois ter arrecadado alimentos, mantimentos, roupas, eu fiz um contato junto ao governo federal, a FUNAI, e também a FUNAI esteve aí assistindo eles, dando, então, comida e itens básicos necessários para a sobrevivência. E nada mais, nada menos do que nós ouvirmos aqui e tentar ajudar esse povo originário que precisa do poder público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Se nenhum vereador, então, quiser fazer mais uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 21/2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Neste momento, então, é encerrado o espaço dos requerimentos e devolvo a presidência da Casa ao vereador Davi. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.